Ok, muito bem. Boa noite a todos. Hoje nós vamos começar a estudar sobre pecado. Nas duas últimas aulas nós conversamos sobre o homem e agora, prosseguindo, vamos estudar sobre o pecado. Mas aí, antes de avançar logo para o primeiro slide, eu queria contar duas historinhas aqui. Na verdade, essas historinhas têm um propósito de, no final, naquele momento lá de perguntas, né, e bate-papo, eu queria que vocês me dessem um retorno, assim, do que vocês pensam, como vocês agiriam em cima dessas histórias. Não são histórias fictícias, tá bom? São fatos reais. A primeira história eu peguei daquele livro O Fator Melquisedeque, que é um livro sempre muito bom. Esse livro ele permeia em todos os seminários, é muito bom. E a primeira história, então, eu peguei desse livro. E esse livro ele conta fatos reais, nenhuma ficção. Essa primeira história, o livro Fator Melquisedeque, ele fala de um povo que vive lá em Bornéu. Bornéu é uma região lá naquele conjunto lá da Indonésia. Então, de nós aqui do Brasil, uma região bem distante para a gente. Mas existe um grupo lá, uma etnia, um povo que eles se chamam Dyaks ou Dayaks. Essas duas formas aí como eles se chamam, Dyaks ou Dayaks. Eles têm um ritual que eu achei muito interessante, eu achei bem próprio aqui para esse contexto aqui sobre o pecado. O ritual que eles fazem, eles repetem somente uma vez por ano, tá? Não é toda semana, todo mês, não é a qualquer momento, é somente uma vez por ano. E como é que é esse ritual? Os artesãos da tribo, eles constroem um barco pequeno, não precisa ser um barco grande. Enquanto eles estão lá confeccionando esse barco com muito primor, com muito cuidado, tem que ser uma embarcação perfeita, sem nenhum defeito, os anciãos da tribo, eles ficam observando os artesãos fazerem lá a embarcação. E aí, quando o barco está pronto, o que acontece? Os artesãos, então, eles olham, dizem que concluíram o trabalho, e eles entregam aquele barco para os anciãos da tribo. E aí, o que vai acontecer? Os anciãos vão pegar esse pequeno barco e vão levar até a margem do rio. Eles ainda não vão colocar, nesse primeiro momento, o barco no rio. Eles deixam apenas ali pertinho, na beirinha ali da margem do rio, mas ainda em solo. E aí, o que vai acontecer? Eles vão preparar o barco para depois colocar o barco na água. O que eles vão fazer com o barco? Enquanto eles vão fazendo essa preparação, toda a população da aldeia segue os anciãos e fica ali ao redor para ver a preparação. Um dos anciãos vai escolher duas galinhas. Duas galinhas. Uma galinha, todas as duas têm que ser sadias, perfeitas, sem defeito. Esse é o detalhe. E uma das galinhas, aquele ancião que pegou as duas, né, uma das galinhas, ele vai matar a galinha e vai pegar o sangue daquela galinha e vai aspergir ao longo da margem do rio, pelo menos na margem ali próxima à aldeia. Ele vai aspergir, ou seja, borrifar ao longo da margem da aldeia. A segunda galinha, ele não vai matar. Ele vai amarrar a galinha para ela não fugir e colocar a galinha dentro da embarcação, numa das pontas. Tá? Ele vai colocar ou na frente ou atrás, mas uma das pontas da embarcação. E aí, feito isso, ele vai pegar uma lamparina acesa e vai pegar essa lamparina e colocar dentro do barco também, na ponta contrária, onde ficou a galinha. Então, a embarcação está ali, ele vai colocar a galinha numa ponta e na outra ponta ele vai colocar a lamparina acesa. E aí, o que vai acontecer? Com a embarcação pronta, antes de colocar o barco na água ainda, esse vai ser o momento de toda a população da aldeia participar agora do ritual. A embarcação está pronta ali, e no meio da embarcação, lembrando que uma galinha está na ponta, a lamparina está na outra, e no meio da embarcação, cada membro da tribo vai se aproximar da embarcação e colocar alguma coisa ali dentro. Não é algo material, concreto, é algo invisível. O que é esse algo invisível? Simbolicamente, cada membro daquela tribo vai pegar o seu pecado, seu erro cometido, o seu pecado,
vai colocar nas mãos, simbolicamente, e colocar ali com muito cuidado na embarcação. Todos eles vão fazer isso. Ai, desculpe. Entre uma tosse ou outra também a crise alérgica, vamos lá. Enquanto eles estão terminando, simbolicamente também, alguém tem que perguntar: o que vocês estão fazendo? E aí um dos anciãos vai dizer: do saco. Do saco, na linguagem daquela tribo, lá de Bornéu, significa meu pecado. Ou seja, eles estão dizendo que eles estão colocando do saco, eles estão colocando o seu pecado lá dentro daquela embarcação. Depois que eles fazem isso, depois que cada membro da tribo se aproximou do barquinho e colocou o seu pecado ali dentro, os anciãos, então, vão levantar aquela embarcação e colocar dentro do rio. E aí é aquele momento de suspense. Eles quase que perdem a respiração, digamos assim, de tanto suspense, de tanta ansiedade, porque tudo vai depender do que vai acontecer com essa embarcação. Ou seja, eles vão soltar a embarcação no rio e vão observar se os deuses aceitaram aquela oferenda para perdoar os pecados daquele grupo. Se a embarcação, se ela, ao longo da navegação, se ela correr para a margem do rio, voltar para a margem, ou se ela fica presa, encalhada em algum obstáculo, tipo numa pedra, alguma coisa assim, isso significa que os deuses não aceitaram aquela oferenda. E aí eles não vão poder repetir tão cedo esse ritual. Eles vão ter que esperar até o ano seguinte e vão acreditar que aquele ano vai ser um ano de muita adversidade, de muita dificuldade, porque eles não foram perdoados. Agora, se a embarcação seguir o fluxo, né, se ela seguir o rio e sumir lá no horizonte, significa que eles tiveram o seu perdão obtido pelos deuses. E aí, se eles conseguirem esse perdão, eles vão gritar Selamat, que significa estamos salvos. Essa é a primeira história, eu achei essa história bem curiosa. E aí a pergunta que eu quero que no final vocês me respondam é a seguinte: você seria um missionário e vai parar lá no meio desse grupo lá em Bornéu. O que você faria quando você se deparasse com essa história? Você faria alguma coisa, ficava na sua, ou você aproveitava isso daí e faria alguma coisa, e o que você faria? Ou seja, como você iria lidar com essa história lá no meio desse grupo? Essa é a primeira pergunta, a primeira história. A segunda história, eu não li em lugar nenhum. Foi uma história que eu ouvi na minha época de faculdade, uma professora que ela participava de expedições científicas com tribos indígenas do Brasil. Eu não lembro exatamente com que grupo que ela trabalhava, que aconteceu isso, que ela andava por algumas tribos no Brasil, e eu não me lembro exatamente qual, mas a história é a seguinte: ela ficava muito tempo convivendo com esses grupos indígenas para fazer as escavações arqueológicas. E ela até fazia boas amizades, principalmente com as mulheres. Ela tinha um cabelo comprido, bonito. E ela disse que num determinado dia, com uma dessas tribos com que ela estava convivendo, gente, isso foi um fato real, tá? Ela ficou chocada. Ela disse que ela acabou fazendo uma amizade com uma índia, porque aquela índia se aproximou dela, queria conversar, queria conhecer, saber das coisas, e gostava do cabelo dela, porque o cabelo dela era comprido, liso, preto, parecia o cabelo de índia. Então a índia gostava de mexer no cabelo dela. E com isso elas acabaram fazendo uma amizade muito grande, conviveram ali, a índia ficou ajudando ela nas coisas, né, que essa professora tinha que fazer, enfim. Um dia, depois de meses ali de convivência, essa professora percebeu que a Índia sumiu, a Índia não estava ali no campo de visão dela. Aí ela não quis perguntar nada, passou o segundo dia, passou o terceiro, no quarto dia ela já não aguentava mais, a mulher estava sempre ali perto dela, e a mulher sumiu da tribo, sumiu. E aí ela foi perguntar para uma outra mulher, não poderia perguntar para homem, ela foi perguntar para uma outra mulher o que tinha acontecido com aquela índia que tinha se tornado amiga dela. Aí a Índia, com a maior naturalidade do mundo, disse o seguinte, que o marido dela a matou, porque ele tinha tido um sonho. Nesse sonho, ele tinha visto que a mulher tinha traído ele. Então, como para eles o sonho era um aviso das divindades,
Antes que a mulher executasse, ele a matou para evitar um mal maior. Aí a segunda pergunta nessa história chocante, você então, depois de conviver lá com um grupo lá de Bornéu, você vai parar no meio dessa tribo lá no interior, bem no interiorzão aí do Brasil, e você se depara com uma história dessas, ou até outra, bem mais complicada. O que você faria diante dessa história que alguém ali na tribo te conta? O que você faz? Não vale dizer que eu vou gritar e vou sair correndo. Não vale. Você é missionário, missionária, tem que lidar com essa situação aí. O que você faria, além de clamar Jesus? Enfim, enquanto nós vamos conversando, não percam o foco, vamos focar aqui agora no assunto sobre pecado, mas vá também refletindo sobre essas duas histórias e no final vocês vão me dar aí o retorno sobre o que vocês fariam diante dessas situações aí, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, então, dentro desse assunto sobre pecado, vamos começar, óbvio, do princípio. Definindo, então, o que é pecado. É importante a gente tratar sempre definição dentro de um assunto qualquer que nós vamos tratar, para isso ficar bem claro para a gente e conseguir esmiuçar o assunto. Então, definindo, dentro da teologia, chama-se hamartiologia, essa palavrinha bem grande aí que eu coloquei no slide, dentro da teologia, então se chama hamartiologia, o estudo do pecado, suas origens e consequências, ou seja, tudo que abrange esse assunto pecado, dentro da teologia, isso se chama, então, hamartiologia, tá bom? É o estudo do pecado, suas origens e consequências. Essa palavrinha, ela vem do grego, e no grego, então, essa palavrinha, ela é formada pela união de duas outras palavras. A primeira é hamartia, que significa erro, errar o alvo ou pecado. E a segunda palavrinha, logos, que significa estudo. Então, juntando essas duas palavrinhas, nós temos, então, hamartiologia, que significa o estudo do pecado. Essa seria, então, a definição bem simples, bem básica, dentro lá da origem, né, do grego, o que é pecado e como a teologia já começa tratando, então, esse assunto. Vamos avançar. Agora, vamos entender a palavra pecado dentro da Bíblia para a gente entender o conceito bíblico, tá bom? Vamos lá. No Antigo Testamento, a palavra que aparece lá no Antigo Testamento, para definir o que para a gente foi traduzido em português como pecado, a palavra é atá. Claro que, gente, dependendo do texto ali, dependendo do verso, né, da passagem bíblica, a palavra pode ser diferente. Por exemplo, pode ser iniquidade, enfim, várias palavras próximas ou com um conceito aproximado ou que envolve a ideia de pecado, e aí as palavras vão mudar. Mas o que para a gente foi literalmente traduzido como pecado, sempre que você tiver essa palavra pecado na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra lá no original vai ser ratá. E aí, o que significa, então, ratá? Vamos lá, vamos entender isso daí. Pegando duas passagens bíblicas para a gente entender o significado lá no Antigo Testamento. A primeira está lá em Juízes, capítulo 20, verso 16, que vai dizer o seguinte, essa passagem do capítulo 20 de Juízes é uma passagem até bem triste, que é quando as tribos de Israel estão lutando entre si. Alguma coisa grave aconteceu na tribo de Benjamim, eles não perdem perdão, eles acham que estão certos e que ninguém tem nada a ver com isso. Então, as outras tribos se reúnem e vão guerrear contra Benjamim, e Benjamim vai se defender. E aí, Juízes 20, 16, vai falar da capacidade dos guerreiros benjamitas. O texto, ele vai dizer o seguinte, entre todo este povo, havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda uma pedra num fio de cabelo e não erravam. É muita capacidade, né? Pegar uma funda e conseguir atirar uma pedra num fio de cabelo em canhotos, né? E não erravam. Essa palavrinha aí no final, né? Que vai dizer que eles não erravam. Essa palavra aí, errar, é usado a expressão ratá. Então, percebe que para a gente foi traduzido como pecado, claro que não nessa passagem especificamente,
nessas passagens especificamente, o texto ali de Juízes 20:16 vai aparecer para a gente como não erravam, literalmente. Só que a mesma palavra que vai aparecer em todo o restante do Antigo Testamento como pecado, vai ser a mesma palavra usada para se referir ao erro, ou seja, ratá. Então, se eles não erravam ao usar uma funda, se eles não cometiam ratá, quando alguém cometia pecado, também a palavra era a mesma utilizada. Outra passagem está lá em Provérbios. Provérbios, eu só não coloquei no slide aí, só está PV, né? Provérbios, capítulo 19, verso 2, vai dizer assim: não é bom agir sem refletir, e erra quem é precipitado. Dependendo da tradução, a palavra pode até estar diferente, mas na maioria das traduções vai estar escrito e erra quem é precipitado. E aí, de novo, a palavrinha aí, errar, usada também no original vai ser ratá. Então, no Antigo Testamento, pecado é aquele que erra, né? Quem peca é aquela pessoa que erra o alvo, que erra o objetivo. Olha que coisa interessante. Por que isso, gente? Porque no Antigo Testamento não existia, não havia uma palavra específica para pecado como nós temos na língua portuguesa, tá? Não existia. Então, o que eles fizeram? Pegando o conceito de pecado, né, o que significa isso, eles pegaram, então, essa palavrinha ratá, que se aplica muito bem ao sentido, tá, de pecado. A ideia era simples, ou seja, quando uma pessoa quebrava um princípio bíblico, quebrava um mandamento, uma ordem divina, ela estava quebrando uma aliança. E quebrando uma aliança, ela estava errando algo. Por quê? Entendia-se que, assim como nós entendemos hoje, que Deus tem objetivos, Deus tem propósitos, não para a humanidade como um todo somente, mas para cada indivíduo. Nós sabemos, Deus tem planos para cada pessoa, individualmente e também para a coletividade. Então, quando nós erramos o alvo, quando nós erramos esse objetivo divino, significa que nós estamos quebrando a aliança, quebrando o princípio. Então, nesse sentido, nós estamos cometendo ratá. Em português, estamos pecando. Olha que coisa interessante. Já no Novo Testamento, o que vai acontecer? A palavra no Novo Testamento foi traduzida como pecado, é o grego, claro, né? A gente sabe que no Novo Testamento a cultura era grega, embora o domínio militar e político fosse romano, mas a cultura era grega, o pensamento era grego. E aí a palavra que foi traduzida no Novo Testamento para pecado é a palavra hamartiologia, ou hamartia, né, que a gente já viu aí no início do primeiro slide o sentido da palavra, que significa errar o alvo, errar o objetivo, falhar em atingir o objetivo, ou em atingir um alvo, né, ou, em português, foi traduzido como pecado. No mundo grego, essa palavrinha, essa expressão hamartia, ela passou a definir, então, gente, uma ofensa, uma quebra de um princípio ou uma transgressão à lei em geral, não só entre cristãos. Tá? Quando uma pessoa da sociedade que não era cristão, que era de qualquer outra religião, quando uma pessoa quebrava um princípio, quebrava uma lei da sociedade, ela estava cometendo hamartia. Olha que coisa interessante. E aí, na cultura cristã, pegaram esse conceito e definiram, então, que pecado, para traduzir para a gente, seria, então, esse conceito de hamartia. Eu achei bem interessante isso, porque isso ajuda a gente a entender o que é traçar, né, delinear, então, o que é pecado. Pecado, então, é errar um objetivo, falhar em alcançar, né, um objetivo, uma quebra da aliança do princípio divino, não atingir um alvo, errar um caminho, errar um marco, um ponto certo, ou seja, alguma coisa que Deus traçou para a gente. Seja uma lei geral, um princípio bíblico, alguma coisa pessoal. Deus dá uma ordem pessoal, uma coisa simples, nós falhamos naquilo. Nós estamos cometendo ratá, hamartia, ou, em português, pecado. Nós erramos, falhamos, não alcançamos aquele objetivo. Tá? É esse, então, aí o conceito, tá? Alguns exemplos aí no Novo Testamento em que aparece essa palavrinha hamartia. Por exemplo, nós temos em Mateus 18, verso 15, Jesus dizendo assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só.
Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, quando aparece aí, se teu irmão pecar, é essa palavra aí do grego que aparece aí para a gente, lá no original. Lucas 17:3 vai dizer: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Novamente, é o mesmo contexto, né, mas em outro evangelho. A ideia aí é a mesma no grego, tá bom? Então, a gente já consegue traçar aí, a gente já consegue delinear o sentido de pecado para a gente conseguir caminhar. Outros textos interessantes que vão tratar para a gente sobre aí o sentido de pecado, nós temos Romanos 3:23, que é bem conhecido, e bastante citado aqui, né, ao longo dos nossos encontros. Romanos 3:23 vai dizer: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou foram destituídos da glória de Deus. Quando diz todos pecaram, é a mesma palavrinha que aparece aí. Porque todos, pegando esse conceito original, né, porque todos erraram o objetivo, todos erraram o alvo, todos falharam. Romanos 7:14 diz que, porque bem sabemos que a lei é espiritual. E aí Paulo diz, eu, todavia, sou carnal. Ou seja, ele não está dizendo carnal no sentido, nesse momento aqui, de pecado, carnal no sentido de uma pessoa que ele não é só espírito, né? Ele é carnal, ele é humano, ele é de carne e osso, digamos assim. Então ele fala, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aí, nesse texto é interessante, porque Paulo assinala para a gente uma coisa, claro, né, bem óbvia. Ou seja, o pecado escraviza. Paulo fala, vendido à escravidão do pecado. Por quê? Todo ser humano, como nós sabemos, por causa da nossa origem, já que todos descendemos do primeiro casal de Adão e Eva, por causa do primeiro pecado, do pecado original, todos herdamos o pecado original. Então, todos já nascemos, todo ser humano já nasce escravo do pecado. A possibilidade de salvação e de libertação existe e é real. Mas a pessoa precisa entender isso, entender o que Jesus fez, abrir a sua vida, se render a Jesus e aceitar isso na sua vida. Senão a salvação não chega. Né? Gálatas 3:22, Paulo fala assim, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que o ser humano ele está debaixo do pecado, ele está sob a lei do pecado, ele está em poder, ele está controlado pelo pecado. É isso que ele deixa aqui bem claro. A Escritura encerrou tudo sob o pecado, ou seja, ninguém escapa da servidão do pecado. Só escapa aquele que se rende a Jesus Cristo. E aí sim, a remissão, a justificação alcança essa pessoa. Mas fora isso, como a Bíblia diz, não há outro caminho. Tudo está debaixo da lei do pecado. Romanos capítulo 5, versos 20 e 21, vai dizer que sobreveio a lei... me perdi. Tá. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, olha que interessante. Quando esse verso aqui, quando ele fala que o pecado reinou, quando fala que o pecado reinou pela morte, a expressão aí, reinar, né, o pecado reinou, no original, ele está falando sobre um reino mesmo, sobre alguém que governa, alguém que domina, tá? Então, quando Paulo está dizendo aqui que o pecado reinou pela morte, é a ideia de algo que tem um domínio absoluto sobre aquele que está subjugado, tá? É essa a ideia, porque muitas vezes em português, como nós vamos... em português, a gente acaba desviando muito o sentido original das palavras, né? Então, às vezes, o que a gente lê ali uma coisa em português, a gente nem alcança direito o sentido correto. Então, quando Paulo fala que o pecado reinou pela morte, tá? Ele está falando de uma coisa muito séria. Né? Ele está falando de algo que tem um domínio absoluto sobre a pessoa, aquela que não tem essa justificação, que ainda não recebeu a Jesus na sua vida. Paulo diz lá em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, é um texto que nós citamos bastante, né, nas igrejas,
A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nessa passagem aqui, gente, que é muito interessante, Paulo está alertando para a gente uma coisa muito séria, que é contra alguém que tem um reino. Já parou para pensar nisso? A gente cita tanto esse contexto aqui, né? A nossa luta não é contra a carne, contra sangue, né? Quando vivenciamos, né, alguma luta concreta, alguém faz alguma coisa contra você, né? E a gente pensa, não, tudo bem, não é exatamente a pessoa, quem está por trás da pessoa, é Satanás usando a pessoa. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Às vezes, as pessoas citam isso até de uma maneira tão abstrata, a pessoa parece que não absorve o sentido real. Paulo está assinalando aqui para a gente que a nossa luta é contra uma pessoa real, é contra uma pessoa que não é de carne e osso. Né? Satanás não é de carne e osso, mas ele é uma pessoa real, tão concreta quanto mesa, cadeira, embora não seja de carne e osso. E essa pessoa tem um reino. Essa pessoa que tem poder, ele, claro, não tem todo o poder, ele não tem toda a autoridade, porque quem tem todo o poder e toda a autoridade, só Deus. Só ele é todo poderoso e soberano, perfeito e absoluto. Mas essa pessoa que Paulo fala contra quem nós lutamos, é uma pessoa que tem um reino, é uma pessoa que tem autoridade. Então, Paulo está dando esse alerta, né, dizendo que a nossa luta ela é concreta, muitas vezes espiritual, muitas vezes ela não é material, concreta, palpável nesse sentido, mas a luta, mesmo espiritual, ela é tão séria quanto algo físico, quanto algo que você poderia literalmente tocar. Então, Paulo dá esse alerta aí para falar da intensidade da batalha que o cristão tem que enfrentar. Ou seja, é uma luta séria, é uma coisa que nós precisamos levar a sério, né? As lutas que o cristão passa, as lutas espirituais, muitas vezes disfarçadas, mas são questões bem sérias que a gente enfrenta. Romanos capítulo 6, verso 14, Paulo vai falar que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Eu acho essa passagem interessante, eu considero ela bem, bem interessante, porque quando ele fala, ele usa a palavrinha domínio, pecado não terá domínio sobre vós, a palavrinha no grego é kurieo. Essa palavrinha, ela significa senhor absoluto. Então, ele está dizendo que o pecado não será senhor absoluto da tua vida. Ele não será. Esse senhorio absoluto era quando nós estávamos no mundo, quando pertencíamos ao mundo. Uma vez que rendemos a nossa vida a Jesus, que aceitamos a obra da cruz que ele fez, a morte e a ressurreição, recebemos a remissão dos pecados, fomos justificados por Cristo. Então, esse domínio, esse senhorio absoluto na nossa vida foi quebrado, foi rompido. E aí Paulo fala, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas sim da graça. Romanos 7, 23, Paulo diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, eu quero chamar a atenção desse verso aí para duas coisas. Primeiro, quando Paulo fala aí, uma lei que fazia dele prisioneiro. A palavra aí que ele fala sobre estar prisioneiro, no grego ali, seria o sentido de cativo de guerra mesmo. Né? Quando as pessoas, quando iam para a batalha, ou até hoje, né? Quando nações vão para a guerra, e infelizmente ainda acontece bastante, né? Temos um cenário mundial e muitas guerras acontecendo, pessoas que são sequestradas, que são levadas para o cativeiro, esses cativos de guerra, eles não têm direito nenhum, imagina, né? Não tem direito a nada. Né? Muitas vezes não tem direito nem a levantar a cabeça, literalmente. Né? Eles têm que ficar em cativeiro, cabeça baixa, enfim, só obedecendo. Então, Paulo, quando fala que algo o fazia prisioneiro, ele está falando de algo que é muito sério, que é um cativo de guerra. Ele está falando de uma batalha que acontece, novamente puxando a questão da batalha no mundo espiritual, mas que é concreta para a gente também. Só que aí nesse texto, eu vou ler de novo. Ele fala assim, mas vejo nos meus membros outra lei, que
guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado nos meus membros, que está nos meus membros. Que lei de pecado é essa? Como assim? Existe uma lei de pecado? Existe uma... Renata? Eu tô aqui. Acho que caiu lá. Ah, tá. Então tá bom. Pastora, não estamos te ouvindo. Tá fechado. Eu A acho que pastora caiu a tá internet dela. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah, Não. minha mente estava indo lá em Paulo escrevendo as milícias. Também. Ela saiu da Tava até reunião, coisando. acredito que vai entrar de novo. Deve ter ficado sem internet. Vamos ver se ela vai dar algum retorno aqui. E aí, já tem uma resposta para as histórias do início da aula? Eu só tenho para a primeira. Ah, é? Agora, para a segunda, achei bem difícil. Tô pensando. Tem umas coisas difíceis. Deixa eu ver aqui o que a Andrea está falando. Ô, Renata, você acredita que eu achei a primeira mais difícil? Aqui, peraí. Ela está tentando acessar novamente, entrar na aula. Aí, chegou. Voltou. Viva! Vamos lá de novo. Em que momento vocês pararam de me ouvir? Quando a senhora estava falando de Paulo escrevendo sobre as batalhas espirituais. Outra lei que guerreia. Ah, tá, ok. Eu já estava aqui preocupada. Meu Deus, eu estou falando aqui há meia hora sozinha. Eu não estava prestando atenção no sinal da internet. Tá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o slide de novo. Foi, tá. Ok. Continuando, Paulo, quando fala, então, nessa passagem, né, de Romanos 7, 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro, ou seja, me faz cativo de guerra da lei do pecado que está nos meus membros. Eu estava falando justamente sobre que lei de pecado é essa que Paulo cita em Romanos 7, 23. Essa lei de pecado, né, lei do pecado a que Paulo está se referindo, começa lá no pecado original, quando o primeiro casal escolhe desobedecer o Senhor, então o pecado entra na história e corrompe, né, todas as coisas e altera todas as coisas. Tudo sofre, não só a humanidade, mas toda a natureza, tudo criado pelo Senhor, vai sofrer, vai ser contaminado por causa do pecado original. E aí, o que vai acontecer? Satanás contou uma história lá, né? Eva estava lá no jardim, Satanás conta uma história questionando o caráter de Deus, dizendo que Deus tinha intenções escusas, que não era bem aquilo que Deus estava falando, que Deus tinha segundas intenções escondidas. E aquele primeiro casal, eles escolhem acreditar na história de Satanás. Portanto, eles escolhem, quando eles desobedecem à ordem de Deus, eles escolhem se submeter a Satanás e, consequentemente, ao pecado. Essa é a lei do pecado. O primeiro casal, eles escolhem se submeter ao pecado. Então, eles estão, a partir daquele momento, submissos à lei do pecado. E, consequentemente, eles fazem com que todas as gerações seguintes permaneçam, então, passem a ficar submissas à lei do pecado. É isso que Paulo estava falando aqui. Ele fala, essa passagem aqui está relacionada com o outro texto que Paulo vai falar, que a nossa luta ela é carne e espírito, né? Ou seja, a nossa carne está sempre lutando com o espírito. A luta ela é contínua.
Por mais que você já tenha tempo de conversão, já tenha intimidade com o Senhor, já tenha muita bagagem, mas uma coisa que nós não podemos, é o que Paulo nos alerta o tempo todo nas suas cartas, que nós não podemos nos esquecer de que se você tirar o pezinho da sepultura da velha criatura, ela ressurge. A velha criatura morreu, ok, glória a Deus, mas se nós não vigiarmos, a velha criatura vai tentar ressurgir, né? A carne vai tentar falar mais alto. Então, Paulo fala isso o tempo todo, né, da luta da carne e do espírito. E ele fala continuamente dessa questão que nós ainda somos seres carnais, ou seja, vivemos nesse corpo físico, e enquanto estivermos nesse corpo físico, essa luta ela vai ser contínua. Para cada um, ela vai pesar de uma maneira, né? O que para uma pessoa vai ser complicado, né? O meu peso, minha dificuldade é num ponto, do outro vai ser em outro ponto, né? Então, Paulo vai falar dessa questão que nós precisamos estar vigilantes o tempo todo para não cairmos nas ciladas, para não cairmos nas armadilhas. E aí, a Bíblia vai chamar a atenção para a gente também, que o pecado, ele não é externo, claro, o pecado ele está dentro do homem, ele habita no homem. Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 15, deixa eu pegar a passagem aqui, Mateus capítulo 15, versos de 16 a 20, Jesus fala assim, também vós não entendeis, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso o que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas só comer sem lavar as mãos não contamina. O que Jesus estava falando aqui? O contexto dessa passagem é interessante. Se você depois olhar com calma, né, esse contexto ali de Mateus capítulo 15, vai ver que é um momento ali que Jesus vai se sentar para comer, para fazer uma refeição com os seus discípulos e também com fariseus e escribas. E aí os fariseus e os escribas, claro, né, para não fugir à regra deles, eles vão julgar, vão acusar Jesus e os discípulos de comerem sem lavar as mãos. E aí nós, na nossa cultura, né, a leitura que a gente poderia fazer hoje, se a gente só observar a nossa cultura, nós também ficaríamos chocados. Poxa, se hoje em dia, pós-Covid, a gente já tem que lavar a mão para tudo, imagina lá naquele tempo, cheio de poeiras, estradas, não tinha asfalto, né? Então, a pessoa chegava toda empoeirada, chegava, já ia direto sentar e comer, sem lavar as mãos, que coisa horrível. Né? A gente poderia pensar dessa maneira, mas não era isso que estava ali sendo dito, tá bom, gente? Os fariseus e os escribas não estavam falando sobre essa questão de higiene. O contexto ali era outro. Existia uma lei que não era divina, era uma lei que não saiu da boca de Deus. Era uma lei que eles tinham inventado e tinham normatizado essa lei e colocado essa lei na boca de Deus. E dito que era um mandamento divino, só que essa lei, esse ritual para lavar as mãos, você não encontra na Bíblia em passagem nenhuma. Mas eles inventaram a lei, colocaram na boca de Deus e disseram que todo mundo tinha que cumprir isso daí. Como é que era essa lei? Eles diziam o seguinte, a pessoa, antes de fazer uma refeição, ela tinha a lei que eles seguiam dizia até a quantidade de água, tinha que ter um vaso bem grande de água, e dizia qual era o tamanho do vaso e a quantidade de água que tinha que estar nesse vaso, se fosse menos, não servia. E aí eles pegavam um pote com a mão direita e molhavam a mão esquerda. Depois eles trocavam, pegavam o mesmo pote e molhavam a mão direita. Eles repetiam esse ato 3 vezes. Molhava com a mão direita a mão esquerda e depois trocava e molhava, né, a outra mão. Eles faziam isso 3 vezes. Depois de molhar as mãos, eles tinham que cobrir o rosto
tá? Bem cobrindo, na altura assim, quase da testa, recitar uma prece, e depois disso, eles, então, enxugavam as mãos. Essa lei não está, vou dizer novamente, essa lei você não encontra na Bíblia. Essa era uma das coisas que Jesus se debatia ali com os escribas e fariseus, quando, em uma determinada passagem, ele dizia que os fariseus e os escribas colocavam um jugo muito pesado sobre a população. E aí Jesus até fala, vocês nem passam, nem deixam que a população passe. Então, em cima dessas coisas que Jesus estava falando aqui. E eles estavam tão preocupados em lavar ritualmente várias vezes as mãos, e não tinha nada a ver com higiene, tá? Era uma questão totalmente simbólica ali. Eles entendiam que, assim como os sacerdotes, eles tinham que estar totalmente limpos para entrar no templo e fazer os sacrifícios, eles entendiam que todo judeu era simbolicamente um sacerdote na sua casa. Mesmo não sendo da tribo de Levi, para os judeus, todo judeu, ele simbolicamente é como se ele fosse um sacerdote na sua casa também. Então, eles entendem que a casa judaica, cada lar judeu, é como se fosse o templo. E a mesa onde fazem as refeições é como se fosse o altar. Então, eles precisam, assim como os levitas, para entrar no templo, tinham que estar totalmente limpos, tomavam um banho, um ritual, com todo cuidado, para poder, então, se aproximar do altar e fazer o sacrifício. Para fazer as refeições, eles tinham que fazer, entendiam que tinham que tomar esses cuidados. E era uma lei que você não encontra na Bíblia, não tinha nada a ver isso. E eles inventaram essa lei e colocaram isso aí. Então, essa passagem de Mateus 15, quando Jesus fala, né, que pecado não é você não lavar as mãos, pecado é o que está dentro da pessoa, é o que sai. É isso que Jesus estava dizendo ali. Tá? Os fariseus estavam acusando Jesus e os discípulos, não de falta de higiene, mas a acusação ali era de serem pecadores, impuros, de se aproximar de algo que para o judeu é sagrado. Sabia que numa casa judaica a parte mais importante é a cozinha? Porque ali é onde fazem as refeições, onde preparam os alimentos, que para o judeu você sentar à mesa e comer com alguém é algo muito sério, é algo muito sagrado, é muito importante. Por isso que os judeus, o judeu religioso mesmo, praticante, ele não senta à mesa com quem não é judeu. Ele não come com quem não é judeu. Isso para ele seria pecado, seria cometer uma impureza. Então, os fariseus ali estavam acusando Jesus e os discípulos de praticar pecados, de praticar uma impureza. Era isso que estava sendo dito ali. E aí, avançando, então, olha, tudo isso tem a ver com esse sentido original aí de pecado, com essa ideia inicial aí. Vamos lá, então. Concluindo, então, esse conceito aí original aí, né, inicial, sobre pecado, a gente já consegue entender, então, que pecado envolve a ideia de falhar no objetivo traçado por Deus e desobedecer os seus mandamentos. Ou seja, a pessoa errou o alvo, né, pegando ali o sentido literal. Podemos entender também que pecado envolve a violação da norma de qualquer forma, ou seja, uma falha no dever. Pegando aí o contexto de Romanos 3:23, entendendo que todos pecaram, ou todos falharam. Entendemos também que o pecado ultrapassa os limites estabelecidos. Como assim? Deus estabelece limites, não só para toda a humanidade, para a humanidade como todo, mas também limites individuais, pessoais, digamos assim. Deus tem limites, tem planos, tem projetos para cada um. Quando nós ultrapassamos o limite ou falhamos, né, no propósito divino, nós também estamos pecando. Podemos dizer, então, que o pecado ele é um estado doentio da alma, né, que nós herdamos lá atrás, né, do casal primitivo, né, do casal primeiro, Adão e Eva. O pecado ele pode significar tanto o ato em si, a prática literal, né, do ato, como uma condição. E aí, vamos lá entender isso, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12, que vai dizer, portanto, assim como por um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Ou seja, Paulo está lembrando aí, se todos têm uma origem comum, a origem de um mesmo casal, né, não tem ninguém ninguém na humanidade, dos que já viveram sobre a face da Terra, ou da geração atual que está na face da Terra, todos descendem do mesmo casal, todos descendem de Adão e Eva. Se eles pecaram, nós herdamos, assim como herdamos, como nós já vimos, a imagem e semelhança, herdamos também o pecado que o primeiro casal cometeu. Então, nós temos esse estado doentio da alma. E aí, como nós vamos ver na sequência, né, nos próximos slides, pecado, ele não é só o ato em si, mas o pecado ele é um processo. Assim como, fazendo aí uma comparação, a santificação também é um processo, né? Nós sabemos que a pessoa se converteu agora, nesse instante. A pessoa não está, a partir desse momento da conversão, santificada, né? Como uma pessoa troca de roupa e já recebeu o pacote da santificação. Sabemos que a santificação é um processo. Ao longo da vida, enquanto a pessoa estiver sobre a face da terra, o processo de santificação vai estar atuando na vida da pessoa. Quando ela morrer, significa que aquele processo já foi finalizado e ela, então, estará no céu. Mas, enquanto estiver aqui na terra, vai estar vivendo esse processo de santificação. É por isso, gente, que a todo instante nós vamos percebendo a ação do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos disciplinando, nos chamando a atenção para alguma coisa. Quando nós vencemos um obstáculo, quando nós vencemos uma coisa que era difícil, puxa, era tão difícil para mim largar aquilo, deixar aquilo, puxa, finalmente venci. Aí nós vamos descobrir uma outra coisinha que precisamos render aos pés do Senhor, uma outra coisinha que precisa ser tratada, que precisa ser trabalhada. Esse é o processo de santificação. Da mesma maneira, é o pecado. Nós entendemos que o pecado não é só o ato em si. O pecado ele começa internamente, nos desejos, no planejamento, até que finalmente vai culminar no ato praticado em si. Mas o pecado ele também é um processo. Passando adiante, vamos entender aqui agora a origem do pecado. Vamos lá. E aí eu queria uma reflexãozinha, prestar atenção aqui no horário, tá bom. Sobre como começa, então, o pecado. Eu não sei se vocês já pararam para se perguntar isso daí. Qual seria o primeiro pecado? Ou seja, o primeiro pecado seria, pecado primeiro mesmo, onde tudo começou. Seria quando Satanás, lá atrás, no início de tudo, cobiçou o lugar de Deus. Seria quando, depois de começar, quando ele teria planejado se rebelar contra Deus. Ou então seria quando ele executou, ou seja, quando ele praticou o ato de rebeldia exatamente, e também quando ele arrastou, diz a Bíblia, milhares de anjos junto com ele. Quando seria, né, o pecado original? O pecado original é quando que a cobiça e a vaidade teriam entrado no coração de Satanás. Essa é uma pergunta que, na verdade, são perguntas que, na verdade, gente, a Bíblia não faz. Eu entendo que essa pergunta, se eu já me fiz essa pergunta alguma vez na vida, isso não é coisa só minha. Eu acho que todo cristão, em algum momento, já fez essa pergunta, já tentou chegar a essa conclusão, e é algo que a Bíblia não vai esclarecer, a Bíblia não vai explicar, não vai definir essa origem, literalmente, aí do pecado. E também na humanidade. Qual seria o primeiro pecado? Nós sabemos, o primeiro pecado está lá, quando Eva pegou o fruto, comeu e deu ao seu marido. Tá bom, mas entendendo que o pecado é um processo, qual seria literalmente o primeiro pecado em termos de humanidade? Seria quando Adão deixou Eva sozinha, e aí seria o pecado de omissão. Seria quando Eva deu atenção, deu ouvidos, ou seja, quando ela parou para conversar com Satanás, ali disfarçado em serpente. Seria quando ela apenas desejou o fruto, ou seria quando ela pegou e comeu do fruto. Enfim, qual seria ali a origem? Mesmo nesse momento aí, quando se fala do pecado na humanidade, do primeiro pecado ali original, a Bíblia também não define claramente. Ela só define, só mostra para a gente o primeiro ato pecaminoso, a prática realmente primeira ali. Mas o primeiro pecado ali, literalmente, a Bíblia não vai relacionar ali para a gente.
só deixa bem claro para a gente, e o Novo Testamento, os evangelhos vão mostrar isso de maneira bem clara para a gente, que pecado é um processo, sim. Então, o ato praticado ali por Adão e Eva, ele, na verdade, começou bem antes no coração deles. De alguma maneira, né, a semente já estava lá sendo semeada. De alguma maneira, Satanás, embora a Bíblia não fale, Satanás já estava cirandando por ali, talvez chamando mais atenção para aquela árvore, eles passavam por ali, observavam um pouquinho mais, enfim. Seria mais ou menos por aí o caminho. De alguma maneira, né, embora a Bíblia não vai explicar para a gente, mas de alguma maneira, o pecado, então, se instala em Satanás e ele, então, seduz o primeiro casal, então, vai cair nessa tentação e vai desobedecer à ordem de Deus. Duas passagens na Bíblia são usadas para explicar a origem de Satanás. E aí, quando a gente fala de pecado, é importante a gente também falar um pouquinho rapidinho sobre essas duas passagens, porque isso é bastante citado por aí e a gente precisa também entender o contexto dessas passagens. A primeira delas está lá em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Deixa eu pegar aqui, Ezequiel. Capítulo 28, versos de 12 a 19. Diz assim, o profeta está falando, a partir do 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior. De violência, se achou o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora o templo de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Diante dos reis eu te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu às cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Venha a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Essa passagem, junto com outra, né, lá de Isaías, essa passagem ela é usada como sendo uma das passagens que vai dizer para a gente, dar pistas sobre a origem de Satanás. Na verdade, se você olhar lá na tua Bíblia, até o subtítulo desse capítulo 28 de Ezequiel, vai dizer para a gente que é uma profecia contra o rei de Tiro. Tiro era uma cidade na região do atual país Líbano. Então, o rei daquela cidade, ela se tornou realmente uma cidade extremamente importante na época, claro, né, o governo, então, extremamente arrogante, e Deus, durante um determinado momento, ele até usa aquela nação para disciplinar o povo de Israel, só que aí, então, o profeta ele está avisando o rei de Tiro, olha, você se ensoberbeceu, eu vou tratar com você. Então, nós temos o contexto histórico e literal, que é uma profecia contra um rei concreto que existiu, contra uma cidade que realmente existiu, a cidade de Tiro, e contra o rei daquela cidade. Tertuliano, que foi um cristão, né, um estudioso cristão do século II, ele vai entender lá na época dele que esse querubim ungido citado aí em Ezequiel, que ele estava se referindo à figura de Satanás.
Tá? Ele e outras pessoas da época, então, começam a perpetuar esse conceito aí de que a passagem de Ezequiel 28 estaria se referindo a Satanás. Outra passagem que está relacionada aí com o que as pessoas entendem que seria a origem de Satanás, seria lá em Isaías, capítulo 14, verso 12. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Essa passagem aí também, que também é usada junto com Ezequiel 28, o texto, na verdade, assim como Ezequiel 28 tem um contexto histórico e literal, essa passagem de Isaías, ela também tem. O contexto literal ali, no subtítulo do capítulo 14 de Isaías, vai falar que é uma profecia contra o rei de Babilônia. Sabemos que Babilônia era uma cidade, era um reino que realmente existiu. Então, num determinado momento, o rei lá de Babilônia se exaltou sobremaneira, mais do que todos os outros. Então, aí Deus vai usar o profeta Isaías e vai falar uma profecia contra Babilônia e contra o seu rei. Até profeticamente também vai estar assinalando algo que aconteceria séculos depois de Isaías, que foi o fim de Babilônia. Tá? Então, essa profecia está se remetendo a um período histórico concreto, falando que até quando o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, e através de Isaías, Deus estava mostrando ali, olha, mas não fique soberbo, não, porque o fim de vocês também já está declarado. Esse seria o contexto histórico. Tá? Mas no século IV, Jerônimo, que é uma figura histórica bem conhecida, Jerônimo, ele não era perito de hebraico nem de grego, mas ele fez uma façanha, um feito incrível. Ele traduziu a Bíblia para o latim, e é o que nós conhecemos como a Vulgata, né? Seria a tradução da Bíblia para o latim. E aí, na tradução que ele fez... Oi? Alô? Oi? Estão me ouvindo? Oi, pessoal? Sim, estamos ouvindo. É que eu ouvi um zumbido aqui agora. Tá, vamos lá. Na tradução que Jerônimo fez, essa expressão estrela da manhã, ou dependendo da sua tradução, pode estar como estrela da alva, que ele fala, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. No hebraico, a palavra que vai falar aí como essa estrela da manhã é a palavra Heiléu. Heiléu, gente, literalmente é o planeta Vênus, que não é literalmente uma estrela, né? É um planeta. Mas Vênus, se a gente observa bem, ele é a primeira imagem, né, dos pontos brilhantes no céu. Quando começa a amanhecer, é o primeiro brilhinho que a gente vê lá no céu. Ele é o que amanhece, é o que começa lá, é o primeiro brilhinho. Por isso que o texto vai falar estrela da manhã, estrela da alva, seria literalmente aí o planeta Vênus, que no hebraico é Heiléu. E aí, Jerônimo, quando ele estava fazendo a tradução da Bíblia para o latim, ele traduziu essa expressão estrela da manhã, estrela da alva, no que o latim é a palavra Lúcifer, que literalmente é portador de luz. Para fazer equivalência, ele pegou a palavra Lúcifer. E aí, os entendedores, aqueles que entendem, né, que o contexto fala, então, da figura maligna, Satanás, eles entenderam, então, que Lúcifer seria, então, o nome lá de Satanás. Os adeptos, tem vários, tá? Mas, historicamente falando, não só Jerônimo do século IV, mas Tertuliano do século II, e até mesmo o Papa Gregório, de 540 até 603, esse Papa também defendeu essa ideia de que Isaías 14 e Ezequiel 28 estariam falando da história de Satanás. Mas os reformadores, gente, Lutero e Calvino, eles não entenderam, não aceitaram essa interpretação, não, tá? Os reformadores Lutero e Calvino eles rejeitaram esse contexto. Mas é uma ideia, um pensamento que permeia as igrejas cristãs, e nós não podemos dizer nem que sim, nem que não. Tá? Então, quando nós falamos em pecado, a origem do pecado, quando começa literalmente o pecado, a Bíblia não dá detalhes, mas a Bíblia assinala para a gente que o pecado ele é um processo. Então, o pecado não foi só
o comer o fruto em si, assim como não foi só quando Caim matou o seu irmão Abel, a gente percebe ali no contexto, né, Deus, antes de Caim cometer o crime, lá em Gênesis capítulo 3, a partir do capítulo 4, desculpe, a gente percebe Deus já chegando para Caim e mostrando para Caim o pecado jaz à porta, e dizendo para ele, ó, você está no processo. Mas você pode interromper esse processo. Então, a Bíblia mostra para a gente que o pecado ele é um processo, não é o ato, somente o ato praticado em si. A Bíblia mostra, então, esses contextos sobre o pecado, que ele é um processo, ele não é só o ato em si. Por isso que Jesus chama a atenção para a gente. O tempo todo que nós precisamos estar o tempo todo vigilantes sobre nós mesmos, sobre nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, o tempo todo nos rendendo ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus o tempo todo nos discipline, nos mostre alguma coisa, nos chame a atenção. É importantíssimo o cristão buscar o discernimento espiritual. Isso eu particularmente considero mais do que qualquer dom, é o dom mais importante, porque dele nós vamos poder discernir, perceber o que vem de Deus, o que não vem de Deus, não só de coisas externas, mas também de situações internas. Ao invés de prosseguir, sei que ainda são 8h36, dá até para prosseguir mais um pouquinho, mas eu queria parar aqui nesse momento aqui para vocês falarem, então, comigo sobre aquela historinha que eu contei para vocês no começo, e que vocês me dessem esse feedback, o que vocês fariam se vocês estivessem lá, entre aquele grupo lá de Bornéu, vai lá fazer missões lá no grupo de Bornéu, e aí vocês encontram aquela história linda lá, deles levando o pecado no barquinho para longe, como vocês aproveitariam isso para tratar, para lançar Jesus ali naquela história. E também a outra história também, né, que a minha antiga professora lá da época da faculdade, né, que ela perdeu a amiguinha dela indígena, porque o marido teve aquele sonho lá e entendeu que a mulher ia cometer adultério, só que antes dele ser ofendido, ele foi lá e cortou o mal pela raiz. Né? E que você faria, né? Além da tentativa de cara de paisagem, para não ficar muito chocado, né? Como você lidaria? Vocês estão aí com a palavra. Eu começo ou você, Letícia? Pode começar. Na verdade, o que eu pensei mesmo foi da primeira história. Na mesma hora em que você contava, eu lembrei de uma passagem de Paulo na Grécia, em Atenas, quando ele vê um altar em nome, vários altares, mas um deles tinha ao Deus desconhecido, né? Então, eu acho que eu partiria desse mesmo princípio, utilizando o salpicar do sangue, o ritual de levar o pecado sobre aquele barco. Eu utilizaria a história dizendo que Jesus ele já veio com esse propósito, né? Levou sobre si os nossos pecados, um homem chamado Jesus. Sei que não seria fácil, é fácil falar aqui, mas eu acho que eu partiria desse mesmo princípio. Lembrei muito dessa passagem de Paulo, fui até caçar aqui e está lá em Atos 17. Agora, já a outra chegou a me dar, assim, um negocinho, assim, por dentro, porque eu não sei, eu oraria, pedia a Deus misericórdia, e não sei o que faria ali, como que eu poderia tentar trazê-lo não só o marido, né, mas aquela tribo, ao entendimento para incutir Cristo, para colocar Cristo nessa situação, em termos de sonho, né, presságio. Então, eu deixo aqui em aberto. É difícil mesmo. Não tem uma resposta certa. São coisas que acontecem, né? Outra coisa também muito comum, antes da Letícia falar, muito comum ainda hoje em grupos indígenas, a questão de quando nasce uma criança com uma deficiência. Porque os indígenas, diferente da nossa cultura,
eles vivem muito para a comunidade, para o grupo. Nós somos muito individualistas. Por mais cristão que nós sejamos, nós somos individualistas. A nossa cultura, né, a gente já nasce focado nisso, né? Olha, fulano, eu estou te dando, você vira para o filho e fala, essa borrachinha é tua, não empresta para o coleguinha, cuidado, senão ele vai perder, já inculca aquilo, né, de que faz parte da nossa cultura. Mas na cultura indígena, não, tudo é para a comunidade. Quando eles fazem um vasilhame de barro para fazer uma comida, aquilo é da comunidade. Quando saem a caça, a comida que eles vão caçar é para a comunidade, é para a aldeia, tudo é para a aldeia, tudo é para o grupo. Eles não se entendem como indivíduos, como nós entendemos. O indígena, na verdade, ele praticamente morre se ele for tirado daquele contexto dele, ele não se entende separado. Então, quando nasce alguém com uma deficiência física, com algo que impeça aquela pessoa de produzir, para eles aquilo é um absurdo, porque aquela pessoa não vai produzir, ela vai ser um peso para a sociedade. Para a gente é um absurdo eles pensarem dessa maneira. Mas isso acontece e eles abandonam para morrer, porque para eles é a coisa mais fácil, mais simples, né, e de resolver todo o problema da comunidade. É uma das dificuldades que os missionários enfrentam também, isso daí também. Eu já soube dessa situação, enterrar vivo, enterrar mesmo. Uhum. Enterrar vivo. Aqui na ilha eu não sei se ainda existe, mas eu acho que ainda existe, a Casa do Índio, aqui lá para os lados da Ribeira. Quem era a diretora da Casa do Índio era uma indígena, Cariri Sorominé, que é uma casa que recebe crianças indígenas, inclusive essas que foram abandonadas pelas comunidades. Que legal. Letícia. Então, mostrar alguma coisa para alguém, até mesmo alguém que seja da nossa cultura, já é tão desafiador, porque olhando pela infância, né? Nós fomos feitos de cultura. Em todo momento, às vezes, se a gente conversar como faz uma comida, cada um de nós vai ter um jeito de fazer uma comida, e às vezes a gente vai dizer que tá certo, né? E tem gente até que briga com a gente se a gente falar que não é. Embora, né, cada um tenha uma forma de pensar. Desde que eu comecei a fazer o Centec, quando a gente teve essa aula sobre lidar com uma cultura diferente, ao ouvir, se eu estivesse nesse ambiente, em primeiro momento eu não tentaria convencê-los ou mesmo dizer nada. Eu tentaria levá-los, né, especialmente a questão do que matou a esposa. Eu tentaria questionar ele. Eu tenho visto que quando a gente leva o outro a pensar, a questionar o que ele fez, mesmo sendo algo que está enraizado, remete mais um resultado do que quando eu falo isso aqui está errado. Eu iria por esse gancho, de fazê-lo refletir sobre o que ele fez, se realmente, sabe, levar ele a pensar sobre aquilo, a ponto dele chegar a um ponto de duvidar da própria cultura, né? Não sei se é possível, né, na situação, mas é o que eu tentaria fazer, e porque é o que eu tenho tentado fazer aqui com as pessoas que eu tenho, desde que eu aprendi, né, tenho desenvolvido aí essas coisas, essas lições com a pastora, né, com os professores, de que se só o Espírito Santo convence o homem, então como que eu vou ser um canal? Precisa ser no mínimo um canal. Convencer eu não vou, mas eu posso ser um bom canal, né? Eu iria por esse gancho. Ok. Pastora Sandra, quer falar alguma coisa? Quem levantou a mão? Fala. Quero só falar aqui para aí a gente interromper a gravação e ir para as perguntas. Eu amo também esse livro do Fator Melquisedeque, do Dom Richard, sou fã número 1 desse livro, amo de montão. Esse livro é super recomendável para quem quer evangelizar, para quem é missionário, ou para quem quer entender um pouco de o que significa pregar em outra cultura. Eu tive o privilégio de participar do primeiro Congresso de Missões Transculturais aqui no Brasil,
que foi até na Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, no ano de 86, se não me engano, 86, foi o ano que eu fui para o seminário. E eu ouvi pessoalmente o Don Richardson, que foi o preletor desse congresso, falando sobre essas histórias aí do fator Melquisedeque. Ele tem mais 2 outros livros que eu recomendo que vocês leiam, que é Os Senhores da Terra e o Totem da Paz. Inclusive, para quem estava na igreja, quando eu falei uma vez aí sobre missões e tal, que eu contei a história da Nindique. A história da Nindique é uma história narrada pelo Don Richardson e está no livro Senhores da Terra, ou Totem da Paz, um dos 2. Então, nessa conferência, ele falava o seguinte, que todos os povos estão preparados para o Evangelho e o Evangelho está preparado para todos os povos. E que quando o missionário chega numa cultura, ele precisa descobrir qual é o abridor de olhos. Eu achei muito legal essa expressão e nunca esqueci. O abridor de olhos para que eles entendam a mensagem do Evangelho. Então, essa história que a professora Andréia contou, desse barco, o sangue de uma galinha aspergida, etc., etc., é um abridor de olhos para pregar o Evangelho nessa cultura, aí dessa tribo, né, lá das ilhas da Indonésia ali. Então, e a gente vê nessa história muitos paralelos com a Bíblia, né? Quando, por exemplo, o ano da expiação, era uma vez por ano que tinha expiação, só que em vez de galinha eram 2 novilhos, 2 novilhas. Uma se colocava a mão sobre a novilha, o sacerdote colocava a mão sobre a novilha e fazia a confissão de pecados. E a outra era levada para o deserto, né? Não, uma era sacrificada, queimada, e a outra, que era feita a confissão de pecado, era levada para o deserto, significando que ela estava levando o pecado embora, né? Então, a gente vai vendo ali alguns detalhezinhos que têm semelhança com a história bíblica. E aí a gente precisa, claro, conhecendo o idioma e a forma como eles podem ser abordados, nós podemos, por exemplo, dizer para eles que você, como missionário, também conhece uma história parecida com essa deles. E aí contar a história bíblica para eles, né? Sobre a questão da expiação e do perdão de pecados. E aí mostrando que, inclusive, quem realmente, o sangue que perdoa os nossos pecados é o sangue de Jesus, né? Então, esse detalhezinho, a gente precisa entender essas histórias nas culturas, e elas são muito importantes, porque elas, como diz o Don Richard, são os abridores de olhos. Eu ouvi também uma história que eu achei muito legal, um missionário que foi trabalhar numa aldeia, numa tribo indígena, aqui na América Latina, não me lembro exatamente qual lugar, e ele também estava ali, pregava, e não acontecia nada na aldeia. Um dia, não sei por qual circunstância lá, o que aconteceu, o missionário sempre andava com uma mochila, e na mochila tinha uma Bíblia. E, por alguma razão lá, essa mochila caiu, e a Bíblia, tipo que caiu assim para fora, e um livro, quando cai, ele vai desfolhando assim, né? E aí, quando eles viram aquela Bíblia desfolhando assim, gente, foi uma revolução naquela aldeia. E aí eles queriam saber que livro era aquilo, queriam saber o que tinha naquilo ali, tal. Por quê? Porque naquela cultura tinha uma tradição que dizia que das folhas da bananeira viria o Salvador. E aí, quando o missionário foi entender, ele descobriu que o talo da bananeira, não sei como lá, quando corta e ele vai secando, ele vai desfolhando, como se fossem páginas. E eles aí deram toda a atenção para o... E a tradição deles, a cultura deles, dizia que chegaria um homem que contaria para eles e mostraria para eles o Salvador, ou alguma coisa, ou contaria para eles a história das folhas de bananeira, do Salvador da folha das bananeiras, alguma coisa assim. E aí, resultado, com isso foi o gancho que ele precisou, e aí, assim, ó, rapidinho, ele anos ali tentando evangelizar aquela tribo, não conseguiu. Quando aconteceu esse episódio,
que os olhos dele se abriram por causa dessa conexão, aí o missionário apresentou o evangelho, apresentou a Bíblia e a tribo se converteu. Então, essas histórias, elas são muito interessantes e importantes, né? E mostram como os povos têm tradições e como isso é uma coisa universal no ser humano, e ainda que um povo não seja cristão, nunca tenha ouvido falar de Jesus, ele tem histórias que vão apontar para aquilo que a Bíblia ensina, com relação ao pecado, da necessidade do sangue para o perdão, a necessidade do perdão, a necessidade de um mediador, etc, etc. Com relação à segunda história, além dos deficientes que os índios matam, etc, etc, também eles não aceitam gêmeos. Lá onde eu morava, teve uma tribo indígena que nasceram gêmeos. E os índios queriam matar essas crianças, elas não podiam viver. E isso chegou ao conhecimento de um pastor que trabalhou comigo, ele era professor no colégio presbiteriano, e aí ele fez lá todos os contatos com a FUNAI, e a FUNAI fez as mediações, e eles conseguiram tirar essas crianças da tribo, e esse pastor adotou esses 2 índiozinhos gêmeos para salvar eles da morte, porque se eles ficassem na tribo, eles iam morrer, porque a tribo ia matar, né? Então, também são questões culturais. Com relação a essa história, né, lidar com isso tudo é muito difícil, porque é uma coisa cultural deles. E a gente não pode chegar assim de sola e dizer, você não pode fazer isso. Porque é uma coisa que para eles é natural, é espontâneo. Mas aqui nessa história tem um detalhe, uma aplicação que a gente pode fazer para a nossa vida quando se trata da questão do pecado, que a professora Andréia falou que o pecado é um processo, né? Ele vai surgindo e vai até que ele dê a luz. E a Bíblia também fala sobre isso. Então, o homem sonhou e, por causa do sonho, ele já matou a mulher para que o pecado não acontecesse. Então, qual é a aplicação prática que a gente faz isso? É que quando o pecado começa a dar sinais, evidências, nós precisamos cortá-lo pela raiz. Antes que ele dê a luz, antes que ele floresça, antes que ele se desenvolva e vá realmente se transformar no ato pecaminoso. Então, dessa história, nós podemos fazer essa aplicação para nós, agora, né? Agora, para aquela tribo, como seria, aí já é outra história, né? Porque senão seria ter uma força para ele, né? Ah, então eu fiz certo. Exatamente. Só pega isso no sentido simbólico, gente, não literal, tá bom? Não sai por